Brasil e no Nordeste? Eu acho que o Nordeste cresceu muito nos últimos anos, porque tudo começou aqui em São Paulo. E meu único desapontamento, de certa maneira, é que hoje em dia, na busca pelas novidades, a dança acaba perdendo um pouco das raízes. Então isso me preocupa. Eu acho que a gente tem que se aprofundar cada vez mais na base para poder manter as raízes puras e então fazer alguns adendos modernos, mas sem perder a semente de onde tudo veio. Como foi o seu primeiro contato com Sherazade? Você já dançava antes ou foi a primeira vez com ela mesmo? Não, com ela foi a primeira vez. Eu assisti Dança do Ventre pela primeira vez na vida. Hoje eu sei que quem eu ouvi dançar não era nada de muito especial, mas eu me apaixonei imediatamente, não conhecia nada, eu só perguntei quais eram as opções em São Paulo. Existiam duas opções, uma professora brasileira e uma professora árabe. E a minha única preocupação foi, eu vou para árabe. Eu não tinha a mínima ideia de que eu ia cair exatamente com a pessoa correta para mim. Então foi uma sorte do acaso. Quais são as maiores dificuldades em relação à aceitação das famílias pela dança do ventre? Eu acho que está diretamente conectado com o primeiro contato que as famílias têm com a dança. Se a família tem um contato com uma dança de qualidade desde a primeira vez, ela se apaixona também e não tem qualquer problema. O problema é se pela primeira vez o contato acontece com uma vulgarização ou com uma apresentação mal cuidada, porque, como dizia minha avó, a primeira impressão, infelizmente, fica. E se você não dá uma segunda chance, fica bem mais difícil seduzir a família. Então, a melhor opção seria que Deus proteja e a gente veja logo uma coisa boa. Tudo se encaminha perfeitamente. Como foi a busca do padrão da casa de chá, Canel Khalili? Eu acredito que isso nasceu naturalmente, porque quando eu cheguei à casa, existiam bailarinas que mais tarde se desligaram totalmente. Eu passei a ser a única bailarina. A partir de mim veio uma geração que hoje em dia também não está mais na casa, e era um grupo bem pequeno, né? E um grupo que se manteve unido por muito tempo e era praticamente exclusivo. Então era eu, a Laila, a Dalila, Najwa, Chames e Karima. Saíram algumas, ficaram eu, Najwa, Karima e Chames. E por muito tempo esse era o grupo. Mas elas teve uma ação aí da televisão que determinou algumas coisas. Elas formaram um trio, Karima, Najwa e Chames, e foram para a TV. Foram na Hebe Camargo na época. E aquilo causou um boom, elas receberam muitos convites. E aí então não era mais interessante manter o compromisso com a casa de chá. E elas viraram para mim e disseram, bom, agora você tem que preparar alguém para pôr no nosso lugar. Eu disse, eu nem dava aulas. É você. Eu falei, vocês têm certeza disso que vocês estão me pedindo? A gente não tem saída. E assim começou uma escola que cresceu além de qualquer limite. E a escola, por si só, acabou criando um padrão. Então, eu diria que o padrão Canel Khalili, na verdade, não é o padrão Canel Khalili. É um padrão que nasceu comigo. E que por conta dessa rede intrincada e baseada numa coisa que não é o dinheiro, porque a nossa conexão não tem nada a ver com o monetário, criou-se uma escola e criou-se um estilo que sobrevive até hoje e que as pessoas podem, algumas apreciarem, outras não, mas que é inegável. Como foi o surgimento da casa Shangri-La House? Me conta a sua inspiração. Na verdade, há 3 anos atrás aconteceu o meu desligamento da relação afetiva com o Jorge. Nós fomos casados por 21 anos e o tempo inteiro vivendo juntos e fazendo projetos juntos. Há 1 ano e 4 meses atrás, ou um pouco mais, em março do ano passado, abril, maio, junho, julho, agosto, 1 ano e 5 meses. Eu estava viajando pela Europa, fazendo muitos workshops, e a última cidade foi a cidade do meu futuro marido.
Nós nos encontramos por um acaso muito afortunado e nunca imaginei que a nossa relação fosse vingar, porque ele morando na Alemanha, eu morando aqui no Brasil. A dança sempre foi muito forte e continuava forte. Mas aconteceu um encontro amoroso especial. Depois de 1 mês e meio ele veio para o Brasil visitar pela primeira vez. E eu já estava à procura de um lugar para abrir uma nova escola, porque o Jorge tinha me solicitado o espaço que eu usava dentro da casa de chá para usar para a casa de chá. E eu encontrei essa casa, que na verdade quando eu encontrei ela era uma ruína. Se você quiser eu mando as fotos de como ela era, para você ter uma ideia do que aconteceu com ela. E ele tinha uma empresa aberta há algum tempo que não existia de fato no concreto, que se chamava Shangri-La. Nossa! E Shangri-La, a tradução, o significado é a morada dos deuses. E o nosso símbolo tem diversas palavras ligadas a cada um dos conjuntos de traços que estão em volta do símbolo do Yin Yang. Vento, força, água, tem diversos elementos ali. E quando eu pensei num nome novo, porque eu queria criar algo que não fosse nem o meu nome, nem o nome da casa, mas que pudesse reunir a história que eu tinha desenvolvido ao longo dos anos, mas abrir esse leque, que pudesse oferecer mais para as pessoas, não apenas a dança do ventre, mas um lugar de bem-estar. E aí eu gostei tanto desse nome, esse som, e perguntei para ele se ele permitiria. A gente só namorava. E ele disse, eu gosto da ideia. E aí ele me mandou o logo para que eu sentisse alguma coisa, se eu tinha identificação com aquele logo. Para dizer a verdade, as pessoas de forma geral criticaram muito a minha decisão, porque achavam que eu tinha que usar o meu nome, ou achavam que eu tinha que de alguma forma manter a conexão antiga. Foi um grande salto, e eu não vou dizer que não causou medo, mas hoje em dia a gente tenta trabalhar o meu nome junto com Shangri-La, porque a ideia é que isso possa ser muito maior do que só eu, porque eu não vou ficar para semente, e eu preciso, meu nome é compartilhar, eu preciso compartilhar com outras pessoas, com outras técnicas, com outros ramos, e isso é a